e responder. Já que vão passar aí, sim. Fica para ser batata a todos. Obrigado, prazer. Obrigado. De marketing e imagem da associação. Boa tarde. Boa tarde. Sou Sebastião Incurica, membro da associação. Teodoro Pessoa Molonda, membro da associação. Wilson Tomás, membro da associação. Rebeca Valente, faço parte da associação. Maria Isaura, sou membro da associação. João José, faço parte da associação. Elson Marques, faço parte também da coordenação e management da associação. Não só história assim, uma versão, mas contar uma história mesmo verdadeira. Eu quero começar primeiro a dizer, quando eu vi o vosso convite, fiquei feliz porque então estamos a buscar a verdade. Nós que estudamos, os mais velhos que estudaram nos anos 70, alguns que estudaram um pouquinho no tempo colonial, nos anos 60, depois da independência, tivemos um ensino em que aquilo que é a verdadeira história ficou muito deturpado. Depois de 75, até em 1990, houve um tipo de história diferente. 91 ou mais não dependem simplesmente do único governo central. Hoje temos um governo que até para uma simples escola, uma escola primária, já que são os professores, tem que depender de Luanda. Se não for lá escrito no orçamento para partir de Luanda, do governo central, aquela escola não termina. Os orçamentos vêm sempre todos de lá de Luanda. E a colação do federalismo está aquilo que nós advogamos desde muito tempo, que é a questão de realização de eleições autárquicas, as autarquias. Esta carta de autarquias é que nos apelidou de ser partido do leste, porque nós, desde a nossa fundação, defendemos autarquias. E aquele que governa, como não gostava naquela altura de ouvir isso de autarquias, não é o MPLA que começou a falar de autarquias. Isso que fica bem na história. Não é a UNITA, isso que fica muito bem na história. E não é a FLA que começou a história. De falar de autarquias. Não são esses três partidos que hoje existem e que viemos juntos de lá de 1990 no multipartidarismo. Apesar dos outros três anteriores a nós, que nasceram antes da independência. Mas nós, por termos defendido tanto a questão de autarquias locais, fomos chamados Partido do Leste, Partido Tribalista, éramos chamados assim. Nos chamaram assim porque eles pensavam que nós só defendemos a parte dos diamantes e queremos dividir o país. Não é isso. O PRS estava a olhar naquilo que é o país todo. Nós temos riqueza em Angola, em toda a região, em todo o país. Angola é rica. O nosso país dá para a agricultura. Os historiadores sabem. O nosso país tem mineiros, diferentes mineiros, que nem que ficamos aqui a citar, são tantos. Mas as atenções daquele que governa estão mais viradas para um simples, que é o petróleo, né? As atenções estão viradas para o petróleo. Hoje o petróleo até reflete-se na fuga, no arroz,
O petróleo subiu, a FUBA também sobe. O petróleo baixou, então a FUBA também baixa. Nós já temos essa política. E isso o PRS acautelou desde 1990. Só que aqueles que governam não queriam, porque se houvesse vontade política em 1990, quando nós nascemos, na verdade as coisas seriam outras até hoje. As coisas seriam outras. Então teríamos uma outra visão e o país não devia estar a passar por onde está a passar até agora. E também o PRS defende no seio dos angolanos todas as camadas. Nós, naquilo que são as nossas próprias políticas, mesmo o nosso programa de governação, e que eu acrescento este, que depois vocês próprios vão poder ver melhor isto mais tarde, quando tiverem mais tempo, já que vocês vieram publicar. Daquilo que é o nosso programa, nós queremos que o país seja federal, idêntico àquilo como estão tipificadas hoje as universidades. Tipo de federalismo, mesmo esta cópia que vocês veem da divisão das universidades, é taxativamente o que o PRS queria. Eles apanharam aquilo que o PRS queria e fizeram a divisão das universidades. Aqui é José Eduardo dos Santos, né? Cervelhos que estão. Em 2017, um dos secretários provinciais mais jovens era eu, de todos os partidos. Fomos mesmo buscar, eu era o secretário mais jovem dos partidos. O nosso presidente, comparativamente ao presidente da FNL lá, eu sou mais jovem. Não estou a bifar ninguém. Mas vamos ser sérios, né? O nosso tá com, agora fez 62 anos. Estamos 62 anos. Estamos 62 anos. Doutor Benedito. Então, mesmo os secretários provinciais, eu sou jovem, eu não sou velho. Eu sou jovem, eu ainda também tenho sangue fresco, né? Então, é mais ou menos isso. Nós, Marcos, a tendência não é muito essa. O meu colega de Malange está aí na classe dos 26, 27 anos. O meu colega da Willa é mesmo, é mesmo jovem menininho. O único mais velho que nós temos como secretário é o secretário do Comene, mais velho Victor, da Cubarense. É o secretário mais velho que nós temos. Senão os demais são mesmo jovens. E mesmo dentro do secretariado, temos muita juventude, muitos jovens, tem sempre jovens a representar, e os mais velhos servem para nós de memória e, sobretudo, daqueles que podem nos ajudar a perceber um e outro ponto. Em termos de política, é estas, as políticas da juventude, verdadeiramente, você vai encontrar todas aqui, conforme eu tipifiquei. Não é só incentivar os jovens no álcool, que alguns fazem, nós não fazemos isso. Nós não incentivamos a juventude para o álcool. Alguns pensam que isso são políticas. Isso é para atrapalhar a sociedade. As maratonas e as farras é para atrapalhar a sociedade. Isso não é política. Nós queríamos que se retomassem as indústrias. O AMO era um polo industrial estratégico para o país. Nós tivemos aqui a Moval, a Canini. A Moval era uma para fazer mobília. Talvez isso vinha da Moval antigamente. Hoje aqui não existe. Aqui não existe. Só existem umas carpintarias dos chineses. Os jovens podiam trabalhar numa grande indústria a fazer essas coisas, essas cadeiras, já não viriam da Namíbia ou de outras pontas do mundo. Nós teríamos o incentivo da Canini. A Canini era onde se fazia FUBA. E essa FUBA era distribuída para
todas as províncias e até fora do país. Hoje veio o tio Luca, eu não sei quem. É tio Luca mesmo, né? Como dono já manda não sei quem. Então é isso que apareceu. Nós queríamos indústrias para sapatos, cinto. Hoje aqui no Ambo, nenhuma indústria para um botãozinho nós aqui temos. Se tiver a falar errado, depois me ponham na cadeia. Não conheço a indústria aqui no Ambo que faz botão assim. Não conheço. Então, isso são políticas que deviam atrair a juventude para encontrar um emprego. O jovem não devia só ser enfermeiro, professor. PGR, assim, só se toquinho, tem um corredor. Polícia, só se primeiro começarem na SFA, depois tens um corredor de alguém que te tira de lá da SFA para te meter na polícia. Não pode ser assim. Nós não queríamos esse país. Então, as políticas que atraem a juventude é um emprego verdadeiro. Um emprego que os jovens dizem assim, isso reflete na minha vida. Isso ajuda para mim. Isso eu não sei. Sim, tá bom. Tinha vontade. Sim. Eu agradeço. Queria começar por falar do presidente da associação. No princípio, dizer que esta aqui é só uma fase, né, daquilo que é as pretensões da associação, que é uma fase introdutória e é uma fase de praticamente de reconhecimento. E antes de procurar sentar na cara do outro para entender bem como é que ele é, tem que procurar ter o primeiro contato para depois, na próxima vir e vir bem, se esticar à vontade. Sim, nós estamos gratos, eu fico grato, né, pela essa incursão, mas mesmo assim é interessante fazermos alguns questionamentos que acreditamos nós que são de base, são aqueles iniciais para depois irmos fazendo, ir reconstruindo aquilo que é um processo histórico, sobretudo aquilo que é a participação do PDS. Mas temos aqui algum ponto de vista. O PDS, eu creio que para muitos, né, que começaram a ver o PDS um pouco mais na fase da conclusão das eleições, né, para falar um pouco mais aí de 2010, então, pensavam que o PDS fosse um partido que tivesse começado naquele período, né, e só com um pouco de estudo conseguiu se ver que, afinal, a partir de 1990, o PDS já estava naquelas cadernetas e tudo mais, a participar do pleito eleitoral, né, e vem todo esse período do governo, ou seja, dos novos partidos, né, da abertura do multipartidarismo. E o interessante é que de lá para cá, né, temos de 1990 até 2025, né, a fazer parte desse processo político, que é a história política do país. E de lá para cá, as políticas, quais têm sido, né, as forças, sobretudo, para ascender, né? Estamos falando da questão de todo partido político pensa em estar ao poder, né? Para ascender o poder. Tivemos que, em termos de nós acompanhamos aquilo que tem sido o espaço que o secretário tem tido na rádio e tudo mais, aquilo que é a imagem que tem para com o AMO, mas vemos que o número de tem sido a decrescer, né? Tem sido a decrescer. E nós, como historiadores, nos interessa saber exatamente onde se deve. Um partido que é antigo, vamos encontrar que nesses meados de 2012 para frente temos um partido que surge e supera quase aquele partido que é antigo, né? Temos partidos que superam em termos de assento, de expressão e tudo mais. Por que não para falar especialmente quanto a esse aspecto? Muito obrigado. Obrigado, Tomás. Podem desculpar por botar a palavra, né? Nessa pergunta eu vou dar resposta. Não significa dizer que o PDS não consegue atingir o patamar para ter tantos deputados. As primeiras eleições,
PDS já tinha 6 deputados. Em 2008, o PDS teve 8 deputados. Atualmente, as eleições 2017, 2022 são as eleições, até seu irmão acompanhou a televisão, as eleições de 2017. No retapete da televisão estavam dando resultados de 2012, as eleições. As eleições atuais, o que se faz? Aqui, em vez de dizer, epa, esse é o João, você fica com 2 deputados, acabou. Nunca foram resultados reais de dizer aquilo que o secretário dizer, de dar consoante aquilo que o povo votou. Eu, como ainda vou também, volto atrás daquele mais vezes que um PDS é um partido, não é. É aquilo que ele estava a dizer. A juventude, a falta de ler os manifestos, a falta de ler os programas, é a razão pela qual, porque vocês estão com aquela coisa nas vossas mentes, onde o irmão que está inserido no partido, onde está inserido, aí você vai lá, é um partido dos mais velhos. O partido só não é partido dos mais velhos. Quem faz levantar a força motriz do país é a juventude. Se você, onde que está inserido, às vezes alguém quer te trabalhar. E ele não quer ouvir aquela política, vou dizer, aí é o partido dos mais velhos. Atualmente as pessoas estão centralizadas todo num único partido, que é através do emprego. E por isso as pessoas estão centralizadas. Porque se eu vou naquele partido, porque não vou conseguir emprego. As forças atuais estão concentradas num único, porque esse que tem pão e tem faca. Me entendam bem. Não significa dizer que o PDS nunca conseguiu atingir o patamar de que não. Em 2012 reclamamos votos. Até queríamos levar no tribunal, vamos. Porque não, as atas são falsas. Então vocês têm que dar alta falsa. Quem elabora as atas? O único partido, a única é a comissão da CNL. Então, vamos levar as atas falsas. Então ficou assim. Não conseguiram levar até ao tribunal. As últimas eleições, nós tivemos 2 deputados nas urnas. 2. No âmbito tivemos deputados. Você sabe que no âmbito tivemos deputados. Mas ficou. Eu sou isso que queria dizer, o secretário vai acrescentar. Muito obrigado. Eu penso que o outro já deu aí uma pista, mas o PDS participou das eleições de 1992, porque em 92 houve eleições legislativas e eleições presidenciais. Nas eleições legislativas, o PDS teve 6 deputados e foi a terceira força. Foi a terceira força. Primeiro, PPLA, UNITA, depois o PRS. Tinha sempre terceira força. Em 92, coisa que vieram outros, aqueles PLD, não sei o que lá, TDPANA, esses outros, né? Vieram mais tarde. Então, em 2008, tivemos as segundas eleições em Angola. O PRS teve 8 deputados, sempre como terceira força. É uma atribuição, mas as eleições de 92 foram reais. Houve mesmo eleições de 92, o que houve, a fraude, a manipulação que houve, só foi nas eleições presidenciais. Em 92 houve eleições legislativas, depois eleições presidenciais. Nas eleições presidenciais, o Dr. Eduardo Quangana, antigo presidente, não concorreu. Não concorreu porque não tinha idade suficiente, tinha apenas 34 anos. E naquela altura, para presidente da República, porque eleições presidenciais, ele tinha que ter 35 anos. Não tinha ainda uma idade legível. Então ficou assim. E os outros concorreram. Ele concorreu apenas nas legislativas. Onde você concorreu? Sim. Em 2008, o que eu disse, em 2012, nós baixamos
baixamos não é porque não tivemos políticas claras, porque foram eleições com muita batota, com muita manipulação e com muita propaganda já contra as pessoas. O que temos visto é mesmo esta diabolização das imagens. Porque esse presidente, porque essas eleições, esse partido é do leste, esse partido só defende uma região. Então, essa diabolização que eles foram fazendo fez com que reduzisse o número de votos. Mas nós viemos ao público contra tudo. Sabes que não? Eu, pelo menos, eu nasci no ano. Eu não nasci no leste. Esse meu colega nasceu no ano. Aqui o Mano nasceu no Mochico. Temos outros colegas que nasceram no Cunene. Como é que é possível alguém vai indicar que esse partido é só dessa região? Então, é mais ou menos isso que nós chamamos a atenção e passamos a ideia para a juventude. O Dr. Mário é do ano, ou é de Luanda, e alguém, por tua força, vai constituir uma igreja. Eu não vou chamar essa igreja de que só são pessoas de Luanda, por ter nascido em Luanda. Esta imagem que eu venho com ela para ti é que vai fazer baixar os membros da tua igreja e também aquelas políticas que quase ir por outra. É o que eu já disse. A maneira como não se percebe bem os programas, passa-se todo o tempo só a fazer propaganda na televisão para um único partido. Alguns partidos que não tiveram base mesmo desapareceram. O PRS só existe porque tem base. Se não tivesse base, o PRS não teria existido. E o PRS tem homens. Veja que muitos quadros que hoje aparecem tanto na televisão como na arena política vieram do PRS. O Lindo Bernardo Tito foi do PRS. Foi do PRS, foi deputado do PRS. Deputado na Folha da UNITA foi do PRS. Muitos quadros, alguns governadores foram do PRS. Alguns generais foram do PRS. Foram do PRS. Isso é claro. O problema é qual? Os jovens não querem se identificar diretamente com os partidos, sobretudo o partido, né? PRS, UNITA, por causa dessa questão, como o colega disse. Se ele mostrar, Dr. Mário, 2, 3 vezes a tiverem a entrar aqui, já estarás colocado. E se você não for forte, não for homem, íntegro, nunca serás coordenador de história. Nunca serás. Se você pertencer ao PRS, você será coordenador de história. Não. Quem vai te meter? Quem vai te meter? Você tem que estar nos núcleos de especialidade lá, onde se cozinham as mentiras. Para você ensinar que o outro tem cauda. E você inverter a história real, só assim que você vai ser coordenador. Você não pode mesmo dar aulas. Até as cadeiras de história dão, eles primeiro simulam. Esse é o partido dele aqui. Lá, né? No nosso sítio, ali na nossa escola. Esse é o partido dele aqui. Doutor Mário é meu colega. É meu colega. Nós damos aula também na escola. Ele sabe que eu sou pessoa de inglês e eu sou de história. Então, mesmo para distribuir essas cadeiras, assim, não sei o quê. É para ele sabe. Doutor Wilson está aí, crescemos juntos, somos amigos desde pequeno. Não é verdade? Somos amigos desde pequeno, aliás, nós crescemos juntos na nossa catedral, você quer ali. Então, andamos sempre juntos. E sabemos, eu perdi amigos, quando deram conta que eu era do PRS. Mas só uma coisa, eu li no PRS não porque alguém me chamou. Não, eu de quem me chamou para estar no PRS. Não, de quem? Eu tive proposta. Eu já concorri na PGR naquela altura, em 2008. Tive 18 valores na prova que nós fizemos. Alguns magistrados, alguns juízes. Foram meus colegas de carteira na Faculdade de Direito. Foram meus colegas. E quando eu fui para o PRS, eu perdi alguns amigos até da infância. Alguns colegas começaram a fugir, mas não sabem. Alguns procuradores, juízes, não sei o que. Vamos ver, vamos nos comentar.
Assim é só para andar comigo, mas é alguém que crescemos juntos, cara. Eu tinha que ser forte. E eles chegavam assim, você já é quadro, não fica mais aí. Mas eu devo ficar aqui. Eu devo ficar aqui porque eu percebi que é preciso salvar pessoas. É preciso salvar pessoas. Eu dou aulas na escola onde o doutor Mário é professor desde 2007 como professor de inglês. Nunca fui coordenador de nenhuma cadeira. Os tais professores, eu é que eles me recebi. Eu é que desde 2007. Imagina, eu estou no Capanga desde 2007. Não é o diretor. Todos eles, mesmo a maioria, me encontraram. Tirando os professores mais velhos. Desde 2007 estou na escola. Mas nunca fui coordenador de nenhum. Não é questão de habilidade. Não é questão de grau. Não é questão de ciência. É questão de quem política. É partido. Essas cadeiras não estavam conta. É partido, é política. Então, estas coisas aqui que nós estamos aqui a explicar, é ali onde o doutor Mário diz que os partidos às vezes podem, porque muitos vão por EPLA, e sobretudo a juventude, para garantir o pão. E eles não sabem que estão a prejudicar a sociedade, estão a infernar o futuro até dos seus próprios filhos e dos seus irmãos que não têm emprego. Porque se nós formos muitos a fazer pressão ao governo, não são muitos jovens corajosos, muitos me escutam na rádio, ou me veem na televisão, ou me acompanham nas redes sociais, dizem, depois me ligam, você não tem medo da tua vida? Eu não tenho medo, eu fui seminarista, eu disse que eu posso morrer agora, morrer amanhã, eu não tenho medo, tenho respeito, eu posso morrer hoje ou amanhã igual. Entraram até em minha casa, onde meus colegas levaram o meu telefone, chegaram em minha casa, abriram, levaram o meu telefone. Simplesmente vinham buscar o telefone 2 horas da manhã. É preciso ser sério. E se você tiver medo, nunca vais conseguir fazer política na oposição. Então, a ideia que está de que os partidos, o PRS sobretudo, está cada vez mais, parece a cair. Não é a taxativa que depende do PRS. É a diabolização, primeiro, das políticas. Nós queremos despertar hoje os acadêmicos que ensinem ciência, não façam mais batota. Sobretudo vocês que estão a ensinar história, ensinem mesmo história, não mintam mais, porque vocês estão a minar o futuro dos vossos filhos. Quando vocês ensinam o quê? O coisa tinha cauda, enquanto não é pessoa mesmo, mas você está minando o futuro também do teu filho. Quando você lá, onde está escrito uma coisa, vai dizer, não, esse partido comia pessoas. Falava que a federal comia pessoas. Sabim tinha cauda. Eu vi Sabim em 92, aqui no aeroporto. Nós saímos de casa. Até quando eu era pequeno, apanhei também uma bandeirola, fui com ele em casa, a boca disse, vem daí! Mas tipo, vamos me mandar. Isso que você foi buscar. Eu apanhei. Como era? Eu também não sabia que o pai não ia fazer. Nós fomos no comício. Nós fomos lá assistir. Quando ele fez comício aqui no aeroporto, eu também vi. Sim, eu também vi. Eles eram miúdos, meninos bonitos. Eu fui lá assistir mesmo com meus amigos, corremos. Apanhei lá também uma bandeirola daquela da Unida, que era bonito. Cheguei com ela em casa, o meu pai acabou de bater. Porque eles tinham a história que vocês vieram buscar. Eles tinham uma outra história incutida no monopartidarismo, uma história incutida naquele tempo do marxismo, do fraccionismo. No fraccionismo morreram muitos aqui. Do MPLA. Do MPLA, não é da UNITA. É preciso vocês buscarem como historiador, não ouvem dizer, busquem mesmo a história dos mais velhos, tantos mais velhos. Existem outros que viram como é que foi o fraccionismo, onde morreram militantes
verdadeiros no Imperial foram mortos por causa do fracasso. Não, isso Ali aqui é uma. Ali fez foi o comandante Bula. certamente. O comandante Bula, quem que matou? O comandante Bula. Ainda me diz. Estudiador, por favor. Esses Bula, Comandante Bula. os Nito Alves, O direito da Tere. os Dangereux, não sei Quem o é que Cabral matou? Machado. O próprio hoje ainda, quem é que ele matou? Por favor, historiador. Mas isso aqui não se ensina. Eles não ensinam isso porque acham que. Mas se fosse dos outros partidos, eles buscam e metem na televisão. Só o Nito ele matou. Doutor Marcos, está a entender? Se fosse de outros partidos, isso do fraccionismo que eu estou a dizer, eles buscam, metem na televisão, todo mundo assiste, afinal esses são assim, esses são assim, um deles eles guardam. Esse país é assim. É assim, então é preciso isso. E o que eu estou a dizer, se calhar alguém que está aqui, que é de lá do CAP, ele está dizendo, esse bota está bem, não, eu estou a falar mesmo aquilo que é real. Aquilo mesmo que é real. E mesmo na rádio eu falo mesmo assim. Mesmo quando eles por isso não gostam das minhas entrevistas, eu falo mesmo assim. E ainda quando falam um pouco, aí meu Deus, está destapado onde não é. E eu falo mesmo, destapo mesmo. Por quê? Porque nós já não podemos temer a morte. A morte quando vem, já não sou eu. A morte quando vem, já não sou eu. Não, eu por isso que não tenho medo da morte. Porque a morte quando vem, não sou eu. Já não sou eu. Quem é que um dia disse que eu estou morto? Hacemos na urna, dizer, eu estou morto. Não tem ninguém. Então nós não podemos temer a morte. Devemos ser sérios, ensinar com verdade, deixar um legado. Cada um tem que deixar um legado na sua própria vida. Tem que dizer assim, valeu a pena por ter nascido fulano, porque ensinou alguma coisa. Se não dizer a palavra, esse deve ir mesmo, porque ainda destraviou e destruiu a história, assim você está mal. Há pessoas que quando morrerem, as pessoas dizem assim, maldito, a hora que você nasceu. Nas aldeias, eu vos conto uma história. Quando alguém nasceu, cresceu, ficou todo o tempo, não tem nenhum filho, morre. Aqueles que em português chamam de são baco, né? É baco, não tem filho. Quando você morre, pega um carvão e um chindungo, mete lá no ano e fala assim, onde é o meu me cuidar? Outra palavra. Não deixou nada na terra. Você não deixou história. Então até dizer que o teu azar vai mesmo com ele. Porque ninguém pode na família ter o mesmo azar de não ter filho. E outra coisa, nas aldeias, quando alguém suicida-se, é porrada. Você já morreu? O capalama, não sei, maldito, vem mesmo. É para quê? Isso é para que ninguém venha a suicidar-se também assim. Para que ninguém venha passar por esta via. É a mesma coisa. Senhores professores de história e senhores coordenadores, quem não ensinar a verdadeira história, o capalama, onde a mulher me vai ter lá eu ele. Não vai entender? Serão malditos para toda a vida, porque vocês são capazes de estragar o mundo. Vocês não têm armas químicas, mas vocês têm uma ciência química que pode destruir este país. A maneira como se destruiu, a partir de 75, quando mudaram os livros da verdadeira história, a independência muito mal contada. A independência muito mal contada. Os trâmites que devia seguir a própria independência, muito mal contada. A esperteza, alguém já foi buscar os cubanos, meteu no alto mar, epa, como aqui está tudo preparado, como fogo com os gajos. E a história ficou deturpada. Ensinou-se uma história que não é verdadeira. Uma arma química que destruiu esse país. Sois vós. Vocês são as pessoas de história. Sois vós. Ensinem a história.
Ensinem aquilo que o país amanhã será dizer assim, valeu a pena. Eu só vos levei nessa história da aldeia para vos fazer perceber que vocês vão nos amaldiçoar se vocês não ensinarem a verdadeira história. Eu esperei em recomendação para vos falar isso. Ensinem a história, verdadeira história. Se vocês ensinarem a história com paixão, com partidarismo, porque é mesmo parte, por isso vem partido. Partidarismo é parte, não é o todo. Vocês têm que ensinar a história com o todo, não é com parte. Se ensinarem a história com parte, será mesmo aquela parte que vos interessa, é esta que haverá na história. É esta que haverá na história. A parte que interessa os partidos. Vocês não vão ensinar a parte da história que favorece o PRS. Não vão ensinar a parte da história que favorece a UNITA. Busquem as partes da história igual a isso que vocês estão a fazer, que é um grande valor, muito importante que vocês vieram fazer hoje. E se buscarem, e se o país fazer essa busca em todo da história, incluir a história e trazer acima, formar os manuais, história a partir da iniciação até o ensino superior, nós em Angola teremos uma outra história recontada. E vocês vão queimar os livros da história e alguns vão pôr nos quartos de banho os livros da história que já existem. Porque a história que nós temos até agora é uma vergonha para este país. Se ensinou mal a história, repito, se diabolizou as imagens, buscou-se em todo sentido fazer da história uma parte política. Não é numa gênese que se queria a história, não é conforme se queria constituir o país. E acabamos por ficar nós todos prejudicados. Nós todos estamos prejudicados.